semana vocês têm aula até quarta-feira e na quinta-feira já começam as férias. Bom dia oficialmente. Hoje nós vamos começar a tratar do módulo 11, do capítulo 3, do caderno 3, que fala sobre aspectos humanos da América Latina. Então, nós falamos antes sobre os aspectos naturais, clima, vegetação, relevo e hidrografia. E agora nós vamos começar a tratar dos aspectos humanos. Em particular, primeiramente, a questão da demografia da população, e depois, num segundo momento, nós vamos tratar, na quarta-feira, da população economicamente ativa. Então, hoje a gente fala sobre demografia, aí eu deixo os exercícios que eu vou indicar para amanhã, né, para vocês fazerem, e aí amanhã a gente corrige os exercícios da parte. Se não der para corrigir, na volta das férias, são só 15 dias, a gente corrige os exercícios da segunda parte, tá bom? Vamos compartilhar a tela. Quem está entrando agora, eu já vou passar o link, tá? Para vocês registrarem sua presença, por gentileza. Tá? Por favor, compartilhem aí o link. Agora nós estamos... Compartilhem o link, não, cliquem sobre o link. Nós estamos agora compartilhando a nossa tela. Eu vou abrir a apresentação aqui do assunto de hoje. É página 237, tá? Página 237. Então, se vocês puderem abrir seus cadernos do aluno aí, né? Caderno 3, na página 237, nós já vamos começar. Vou colocar o link mais uma vez para aqueles alunos que estão entrando agora, para que eles possam registrar a presença deles. Vamos lá. Aqui, muito bem. Então, página 237, caderno 3, módulo 11, América Latina, aspectos humanos. Para começar, nós temos uma questão que é a contagem da população, né? Quer dizer, uma população, ela se classifica de várias maneiras, tá? Você tem a população absoluta, que é a quantidade de pessoas. Você tem a população relativa, que é a distribuição dessa população pelo espaço geográfico, quer dizer, quantos habitantes por quilômetro quadrado. E tem a estrutura da população, que é a distribuição dessa população de acordo com a sua faixa etária, jovens, adultos ou idosos, e também de acordo com a sua estrutura produtiva, né? A população economicamente ativa, a população economicamente inativa, se elas estão no setor primário, secundário, terciário, né? Então, isso também indica bastante coisa a respeito do país, né, e da região. Quer dizer, se a população é mais do setor rural, do setor urbano, se está mais na indústria, nos serviços, enfim. Então é importante, na agricultura, é importante também conhecer esse aspecto qualitativo, né, relativo à população. São 48 países independentes que nós temos no nosso continente, aqui na América Latina. 48, né, unidades políticas. Vejam, nem todas essas unidades políticas são países independentes, tá? Muitos deles são ex-colônias, ou são colônias ainda, vamos dizer assim, né? São não exatamente colônias, são possessões, áreas que pertencem a outro país. Holanda, França, Inglaterra, mesmo os Estados Unidos, né, que são lá da América anglo-saxônica, têm interesses e têm possessões aqui na América Latina, tá? No total, a população da América Latina, vejam só, é de 635 milhões de habitantes, quer dizer, um pouquinho mais do que a população da China. A China sozinha tem quase o dobro
da população de toda a América Latina, do México até a Argentina, né? Então, isso é só para dar as dimensões ainda, né? Nós acabamos de estudar a China recentemente, das dimensões da população chinesa, né? Os dois maiores países, ó, então, no total, 635 milhões, mas 340 milhões, quer dizer, mais da metade, né, está entre Brasil e México. Só Brasil e México já concentram 340 milhões. O Brasil, sozinho, 200 milhões, né, 200 e poucos milhões. Né? Então, vamos dizer assim, um terço da população da América Latina está no Brasil. Só que essa população, ela não é bem distribuída. Então, em termos de áreas mais populosas, menos populosas, esses são os dados, né? 635 milhões em 48 países, com dois deles tendo a maior parte dessa população. Só que em termos qualitativos, quer dizer, de distribuição, de densidade demográfica, né? Quer dizer, população por habitante, a situação já não é bem assim. Vamos dar uma olhadinha aqui nos países e possessões. Então, a quinta população do mundo, maior da América Latina é o Brasil, né? 210 milhões. Depois o México, décimo do mundo, e aí nós vamos descendo, Colômbia, Argentina. Mas vocês podem notar que o Brasil tem 210 milhões. A Colômbia, que é o terceiro, tem 49 milhões. É um quarto da população do Brasil. A Argentina também, né? Menos de um quarto da população do Brasil, tá? Então, há uma distância muito grande em termos de número de pessoas entre esses lugares. Olha as Ilhas Malvinas aqui, ó, que pertencem à Inglaterra. 2.900 habitantes. É mais ou menos o equivalente a uma Coab, assim, né? Talvez bem menos até do que, dependendo do tamanho da Coab, né? Dos condomínios populares aí do extremo leste do Brasil, tá? E assim outros países, né? Montserrat também é uma ilha, né, que pertence à Inglaterra, às Bermudas também, e assim outros vários países aqui pertencem a países, ó, Ilhas Caimã, paraíso fiscal, você põe seu dinheiro lá, ninguém pergunta de onde veio. Aruba pertence à Holanda, né? Martinica pertence à França. Tá? Então, tem vários lugares aqui que pertencem ainda a outros países e tem uma população pequena, né? Pega a ilha de Aruba, tem uma população menor do que a de Ribeirão Pires, né? Ribeirão Pires está na faixa aí de 110 mil, 120 mil habitantes, lá tem 105 mil, né? Então, tem vários lugares que têm uma população bem menor do que aquela que nós encontramos aqui na nossa região, tá? Então, a população é relativamente pequena, né? Só que ela é mal distribuída. É, a distribuição não é muito boa. Veja o México, por exemplo, tem uma distribuição da sua população de 67 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui chama-se, então, densidade, ó, vou pôr DD, tá bom? Ó, densidade demográfica. Densidade demográfica, a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, também chamada de população relativa, tá? Por que a população mexicana é mal distribuída? Ora, porque boa parte do México fica numa altitude muito elevada. Nós vamos ver daqui a pouco. E você sabe, acima de 2.000 metros de altura, o ser humano já não gosta muito. A população humana ela mora ali de 0 até 1.000 metros, mais ou menos. Tá? E também por conta do clima. Né? No alto das montanhas é muito frio e tem uma boa parte do México o noroeste mexicano, perdão, o noroeste mexicano, ele é extremamente seco, é o deserto ali, né, deserto de Sonora, né, ali na fronteira com os Estados Unidos, tá? Então, áreas despovoadas ao norte e o Planalto mexicano, onde está a capital, Cidade do México, extremamente habitado, né? Então, densamente habitado, tá?
E as áreas mais ao sul, onde tem selva equatorial, selva tropical, né? Selvas úmidas, também é desabitado, tá? Então, o México tem esse problema aí na sua distribuição da população. Verifiquem aqui, ó, aqui a densidade demográfica. Quanto mais para o vermelhinho, mais gente. Quanto mais para o clarinho, menos gente. Ó. Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? E aqui o círculo indica o tamanho da população em milhões de habitantes. Então, no caso da Cidade do México, ó, mais de 10 milhões de habitantes em torno da capital, Cidade do México, enquanto que aqui em cima, na fronteira com os Estados Unidos, quase ninguém. Aqui, ó, na Península de Yucatán, por conta da, da chuva e do calor excessivo, também não mora muita gente, não. Tá? Vamos avançando aí. Na América Central, até pelo território ser menor, a densidade demográfica é bastante significativa, né? Maior do que a do México, ó. 115 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Tem uma ilha lá, a ilha de Barbados, que é onde nasceu a Rihanna. Nós temos 666 habitantes por quilômetro quadrado. É a maior densidade demográfica daquela região, a ilha de Barbados, tá? Então, um território pequeno com muita gente, né? Na porção continental, por conta dos vulcões, tá? E também por conta dos furacões na parte do Atlântico, que foi por onde os colonizadores chegaram, mora menos gente, né? Agora, onde mora mais gente? Na costa do Pacífico, né? Por conta, então, dos solos férteis que permitem o aproveitamento agrícola daquela região. A costa do Atlântico tem furacão, a costa do Atlântico tem vulcão e também tem pântanos e florestas. Então fica mais difícil, né? Naturalmente, a população vai se deslocar aonde ela tenha condições de vida mais, perdão, mais tranquilas, né? Isso na área continental. Então, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, tem essas características aí, tá? Nas ilhas, não dá para ter atividade agropecuária. O território é muito pequenininho, né, pessoal? Não tem como fazer aproveitamento agrícola, pecuária, tá? Então, o pessoal não vai para o interior. As pessoas vão morar mais nos portos, né? Mais aonde tem contato com o mundo exterior, com o turismo, etc. Tá? Então, o povoamento é maior nas áreas litorâneas, perto das cidades portuárias, todos esses portos fundados por colonizadores. Porque, eu repito, o território é muito pequeno, né? Não dá para você ter uma grande atividade ali ligada à agricultura. Tá? Então, tá aqui o mapinha que nos mostra isso que eu acabei de falar, né? Então, a gente tem aqui assim ó, aqui, né? Então, América Central, né? A maior parte concentrada na área do Pacífico, no lado oeste do continente. E nas ilhas, né? Nas zonas litorâneas. Descemos para a América do Sul, que tem uma distribuição ainda menor de habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem 28 habitantes apenas por quilômetro quadrado. Saímos lá do México com 60 e poucos, né? 67. Passamos pela América Central com 115, 67, 115 e agora 28 habitantes por quilômetro quadrado, tá? Aqui nós temos a Amazônia, temos o deserto de Atacama, temos a Cordilheira dos Andes, temos o Chaco, né, que é o Pantanal Mato Grossense, e ali o lado Paraguai e argentino, quer dizer, são áreas que dificultam a ocupação. A ocupação vai ser maior na costa atlântica e também nas áreas próximas a meios de comunicação, né, e meios de transporte mais desenvolvidos, tá? Ó, então nós temos manchas de alta concentração, São Paulo, Rio, Buenos Aires, Caracas, né, geralmente próximo ali às capitais, e áreas menos povoadas, né, que são essas áreas que eu acabei de falar, que são anicúmenas, né? Então, deserto de Atacama é o deserto mais seco do mundo, lá
no Chile. Vamos ver o mapa aqui, que acho que é melhor. Mostrando para vocês no mapa que é melhor. Vem aqui, aqui. Aqui é o deserto de Atacama, né? O deserto que fica entre o Chile e o Peru. Aqui, ó, floresta amazônica, mora quase ninguém nesse lugar também, tá? A Cordilheira dos Andes, olha aqui a Bolívia, ó. Bolívia quase ninguém, Argentina quase ninguém, tá? A Cordilheira dos Andes passa por aqui, ó. Quanto mais alto, menos gente. Não é fácil o organismo humano se adaptar a essas altitudes tão elevadas. No entanto, na costa do Atlântico, ó, Buenos Aires e Montevidéu, né? O eixo Rio Belo Horizonte, São Paulo, até Porto Alegre, lá no sul, passando por Santa Catarina e Paraná, tá? O Nordeste brasileiro, Nordeste Oriental. Então, algumas manchas de alta concentração, né? E outras manchas brancas aqui, onde não mora quase ninguém, certo? Assim é a América do Sul. Bem, quanto ao crescimento vegetativo, quer dizer, a diferença entre nascimentos e óbitos, evidentemente que nós vamos ter aí várias influências, né? Apenas 3 países têm crescimento acima de 2%. Quer dizer, tem um crescimento razoável. Os outros estão aí abaixo da taxa de reposição, né? Abaixo da taxa de reposição que é medida pelo PIB. Então, eu tenho, por exemplo, o PIB de 1,5%, eu precisaria ter uma taxa de reposição de 1,5% de crescimento vegetativo, né, para não ter envelhecimento da população. Mas não é isso que acontece. Por conta da urbanização, por conta dos custos de formação de um filho numa sociedade capitalista, fica muito caro criar um filho numa sociedade urbana capitalista. É aula de inglês, aula de não sei o quê, escola particular, plano de saúde, fica muito caro. E aí os casais tendem a ter menos filhos. A questão também da entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher sabe quando ela sai do mercado de trabalho e a decisão de ter o filho ainda e criar o filho ainda recai muito, muito, muito sobre a mulher. Ter o filho é 100%, né? Claro. É só a mulher que engravida, mas em termos de criar o filho, a sociedade ainda é um tanto machista e tal. E a mulher sabe que é difícil voltar para o mercado de trabalho depois, né? Os casamentos cada vez mais tardios, as pessoas aguardam cada vez mais para se casar, tá? Então tem uma série de fatores que acabam determinando que as pessoas tenham menos filhos e acabem, ou acabem, inclusive depois que casam, né? O casamento já é tardio. Aí tem os projetos pessoais. Nenhum nem outro querem parar de estudar, de trabalhar, etc. Querem abrir mão do padrão de vida que tem. Tudo isso leva os casais a terem menos filhos e cada vez mais tarde, tá? Fazendo com que o crescimento vegetativo diminui. Ó, a maioria, portanto, dos países da América Latina está abaixo da taxa de reposição, tá? Abaixo da... E 3 deles, ó, 3 países, têm crescimento negativo, a população está diminuindo. Tem mais gente morrendo do que gente nascendo, tá? Então, a demografia latino-americana não sofre por excesso de pessoas. Isso é um discurso falso. O problema é a distribuição dos recursos, né? Observem aqui, ó. Observem aqui. De 0 de crescimento a menos de 1% de crescimento. Olha o Brasil aqui, ó. Tá vendo? Ó, nós estamos aqui com uma taxa de crescimento de 0,7% ao ano. Menos de 1% de crescimento ao ano. Tá? A Argentina está maior do que a gente e tal. E esses 3, ó, Trinidad e Tobago, Cuba e Porto Rico, são os 3 que têm gente morrendo em maior quantidade do que tem gente nascendo. E aqui em cima os que ainda têm crescimento positivo, né? Ilhas Virgens Britânicas, então é uma possessão da Inglaterra. Ilhas Turks e Caicos, que também é uma possessão inglesa, e Ilhas Caimã, que também é uma possessão inglesa. Então esses 3 lugares, né, têm crescimento acima de 2%.
Agora aqui, ó, mesmo assim, acima de 2%, 2,25%, né? Então, um baixo crescimento vegetativo aqui na América Latina, tá? Quando a gente regionaliza isso, nós podemos entender melhor o processo. No caso do México, os fatores que motivaram a redução do crescimento foram urbanização, melhoria nas condições de vida, então as pessoas mais informadas acabam decidindo ter menos filhos, até porque os métodos contraceptivos, pílula, anticoncepcional, etc., têm uma difusão maior, né? E aí isso provoca queda na taxa de natalidade, tá? Na América Central também, né? Melhoria da urbanização, melhoria da educação e chegada do turismo. Por quê? Porque o turista ele traz valores culturais diferentes daqueles do povo local e acaba influenciando com seus valores o povo que mora numa certa localidade. Então eu vejo que o turista que vem me visitar, que gasta dinheiro, que, né, tem uma vida melhor do que a minha, ele tem menos filhos, né, eu também vou ter menos filhos, certo? Os meios de comunicação também, né? Entrada das mulheres no mercado de trabalho, enfim. E aqui na América do Sul, uma redução geral do crescimento em função do aumento da renda. De novo, geralmente é assim. Quando você melhora a sua qualidade, a sua quantidade de renda e a sua qualidade de vida, você passa a ter menos filhos. Né? O exemplo é a Bolívia, né? É o país mais pobre e é o que tem o maior crescimento vegetativo aqui na América do Sul. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Bolívia, tá aqui, ó, 1,5% de crescimento vegetativo. Tá? Então, a pobreza, né, acaba fazendo com que as pessoas tenham mais filhos. Bem, essa é a parte 1 que eu queria mostrar para vocês. Queria agora que vocês fizessem, de hoje para amanhã, os exercícios a partir da página 241. Vou mostrar quais são os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? O exercício que é a atividade número 1, né? Por que os países da América Latina têm baixo crescimento vegetativo e como que a urbanização influencia isso? E o rumo ao ensino médio 1, da página 260. Tá? Então, são esses dois exercícios aí que eu gostaria que vocês fizessem. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Não, são só esses dois. Depois tem os exercícios da parte 2 e tal, a gente vai fazer mais tarde, na quarta-feira. Vou fechar aqui. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tá, então, Ana, parabéns novamente para você pelos seus 15 anos. Quem não deu parabéns para a Ana, dê agora. Me dá parabéns também. Meu Deus. Por que não? É meu Parabéns. aniversário. É de nós duas hoje. Ah, as duas? Sua Parabéns. garrafa tá fazendo 13. Parabéns. 14. 14. Parabéns aí, viu, pessoal? Eu sei que é uma fase dura da pandemia, mas vocês vão lembrar daqui muitos anos disso aí. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau. Façam a lição, hein? Tchau. Eu. Deixa eu interromper a gravação.